Comentários exegéticos valem a pena? No primeiro momento, a resposta a essa pergunta parece um tanto quanto óbvia, né? De uma forma mais geral, claro que os comentários exegéticos valem a pena, mas ao longo da minha caminhada de estudos teológicos e da minha recente experiência produzindo conteúdo teológico aqui para a internet e recebendo o feedback de outras pessoas que também estudam teologia, eu cheguei à conclusão de que a resposta a essa pergunta não é tão simples quanto parece. Comentários exegéticos são caros e se você não souber utilizá-los corretamente, além de você desperdiçar o seu dinheiro, você também vai desperdiçar o seu tempo. Então, meu objetivo nesse vídeo é oferecer um guia geral para que você possa aprender como usar os comentários exegéticos de forma eficaz e realmente extrair o máximo que esses comentários exegéticos têm a nos oferecer de conteúdo. Então, se você quiser economizar seu dinheiro, seu tempo e aprender quais as melhores formas de usar os comentários exegéticos, fica comigo até o fim porque a gente vai falar sobre tudo isso no vídeo de hoje. Dito isso, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, para começo de conversa, a gente tem que esclarecer rapidamente o que é um comentário exegético. E, em linhas mais gerais, os comentários exegéticos são aqueles comentários conhecidos por sua abordagem técnica e acadêmica, ou seja, são comentários mais voltados para uma análise detalhada dos aspectos literários, semânticos, gramaticais, linguísticos, retóricos e históricos do texto bíblico. E os comentários exegéticos abordam o texto bíblico em todos esses aspectos, porque o objetivo principal desses comentários é entender o significado original dos textos bíblicos. Então, quando o texto bíblico é analisado a partir de todas essas perspectivas, a gente fica muito mais próximo de obter uma compreensão mais profunda e mais completa do que os autores originais do texto bíblico pretendiam comunicar à sua audiência original. Um excelente exemplo de comentários exegéticos que a gente tem em língua portuguesa é a coleção de comentários exegéticos de edições Vida Nova. Todos os comentários dessa série da Vida Nova são muito bons e valem muito a pena. Mas sabe qual que é o problema em relação aos comentários exegéticos, pessoal? Vamos lá, eu vou dar meu exemplo aqui. Quando eu comecei a querer me aprofundar nos estudos dos diferentes livros da Bíblia, a primeira coisa que eu pensei foi a seguinte: bom, os comentários mais completos que existem no mercado editorial são os comentários exegéticos. Então, eu comprando comentários exegéticos, eu vou estar tendo acesso a um conteúdo de altíssima qualidade e eu vou conseguir entender a Bíblia de uma forma muito mais aprofundada. Parece o raciocínio perfeito, né? Só que aí, com esse pensamento, com essa mentalidade, eu me dei muito mal, pessoal, porque eu comecei a ler alguns comentários exegéticos e eu tinha a impressão de que eles não estavam me ajudando, de fato, a entender melhor o texto bíblico. Claro que eu conseguia extrair uma ou outra coisa desses comentários exegéticos, mas em termos de uma compreensão mais ampla, de uma compreensão mais geral daquele texto bíblico, eu me sentia mais confuso do que esclarecido em relação àquele determinado livro da Bíblia que estava sendo explicado naquele comentário exegético. Ou seja, pelo fato dos comentários exegéticos irem muito a fundo em análises de capítulos, versículos, e até palavras específicas do texto bíblico, eu acabava me perdendo nesse nível de detalhamento. Algumas vezes eu já até cheguei a pensar assim: poxa, todo mundo fala dos comentários exegéticos, que eles são muito bons, que eles são os melhores, mas parece que eles não funcionam tão bem para mim. Mas aí, com o passar do tempo, eu percebi que o problema não estava nos comentários exegéticos, mas sim no fato de que me faltava conhecimento para aproveitar adequadamente o conteúdo desses comentários exegéticos. Falando no português claro, eu não tinha os conhecimentos necessários para lidar com a densidade e com a profundidade das análises oferecidas pelos comentários exegéticos. Por isso, a partir de agora, eu quero citar aqui para vocês 3 conhecimentos prévios que eu considero como essenciais para que a gente possa pegar um comentário exegético e entendê-lo bem e extrair o melhor que ele tem a nos oferecer. E eu considero esses conhecimentos como pré-requisitos para que você consiga absorver mais o conteúdo dos comentários exegéticos, porque foram justamente esses conhecimentos que me forneceram a base necessária para que hoje em dia eu consiga pegar um comentário exegético e realmente tirar proveito dele. Bom, então o primeiro
primeiro conhecimento que é indispensável para que a gente possa realmente extrair o máximo dos comentários exegéticos é ter um bom conhecimento sobre exegese bíblica. Por incrível que pareça, eu comecei a ler comentários exegéticos antes de ler manuais sobre exegese bíblica. Eu penso que isso é muito daquela afobação inicial de querer aprender tudo de uma só vez, sem estabelecer os fundamentos básicos necessários. Mas é muito difícil, para não dizer que é impossível, você conseguir entender um comentário exegético sem ter passado pelo menos por um ou 2 manuais de exegese bíblica. Pessoal, a exegese bíblica é o estudo crítico e interpretativo dos textos bíblicos. Então, no estudo da exegese bíblica, a gente aprende métodos e técnicas que nos ajudam a compreender o significado original dos textos bíblicos, levando em conta o contexto histórico, cultural, linguístico e literário em que esses textos foram escritos. Em outras palavras, a exegese busca descobrir, busca extrair o que os textos da Bíblia significavam para os seus autores originais e para os seus leitores originais. E para quem está começando a explorar os comentários exegéticos, ter um conhecimento sólido sobre a exegese bíblica é fundamental, é indispensável. Como eu acabei de falar, dentro do escopo da exegese bíblica existem vários métodos e técnicas que são utilizados para se chegar a uma interpretação mais precisa dos textos bíblicos. Tem o método histórico crítico, o método histórico gramatical, o método teológico, o método comparativo, enfim, existe uma infinidade de métodos e técnicas exegéticas que são usados dentro da academia teológica. E por trás de todo o comentário exegético, o teólogo que escreveu aquele comentário adotou intencionalmente algum desses métodos e técnicas exegéticas. Então vamos lá, pensa comigo, como que a gente vai conseguir entender um comentário exegético sem ter o mínimo de familiaridade com esses métodos e técnicas exegéticas? É como tentar montar um quebra-cabeça sem conhecer as peças desse quebra-cabeça. E outra coisa, nem todos esses métodos e técnicas exegéticas utilizados na academia teológica são igualmente bons. Eu, por exemplo, tenho sérias críticas ao método histórico crítico. Inclusive, eu já até gravei um vídeo falando sobre isso. E existem vários comentários exegéticos que se baseiam no método histórico crítico. Só que se você não tiver um conhecimento prévio sobre exegese bíblica e pegar um comentário exegético com viés histórico crítico, você vai estar consumindo aquele comentário exegético de forma totalmente acrítica, sem perceber como as pressuposições metodológicas daquele comentário exegético vão influenciar, vão impactar significativamente as interpretações que aquele comentarista vai extrair dos textos bíblicos. Vocês conseguem entender a importância disso que eu estou falando aqui? Ou seja, identificar os métodos e as técnicas exegéticas que estão por trás de um comentário exegético é fundamental, é indispensável para que a gente tenha uma compreensão crítica daquele comentário exegético. Sem esse entendimento prévio, é muito, mas muito fácil a gente ser influenciado pelo viés específico de um método exegético, sem nem mesmo a gente ter a consciência de que a gente está sendo influenciado por aquele método, e isso é extremamente perigoso. Além disso, ao aprender sobre a exegese bíblica, você também se familiariza com termos técnicos e conceitos que são frequentemente utilizados nos comentários exegéticos. Por exemplo, é muito comum em comentários exegéticos os autores citarem conceitos como lexicografia, crítica textual, tipologia, crítica retórica, crítica redacional, crítica das formas, enfim, são vários termos bem presentes em comentários exegéticos que podem parecer complexos num primeiro momento, mas que se tornam termos bem acessíveis à medida que você vai desenvolvendo seu conhecimento em exegese bíblica. Por isso, eu recomendo fortemente que você leia algum manual de exegese antes de começar a ler um comentário exegético propriamente dito. Eu falo isso porque, a partir de um bom manual de exegese bíblica, você vai ser inserido a todos esses métodos, técnicas e conceitos exegéticos que são importantes, que são indispensáveis para entender os comentários exegéticos de maneira mais profunda e mais crítica. Caso você não tenha nenhum manual de exegese aí na sua biblioteca, eu recomendo a Introdução à Exegese Bíblica
Bíblica do Michael Gorman. É um material excelente que preenche perfeitamente essa lacuna inicial de conhecimento que muitas vezes nos impede de extrair o melhor conteúdo que os comentários exegéticos têm a nos oferecer. Daniel, você falou só da exegese bíblica, mas e a hermenêutica bíblica? Pessoal, a hermenêutica também é importante, só que eu foquei mais na relevância da exegese por um motivo bem simples, que é o seguinte: o Gordon Fee explica no famoso livro Entendes o que Lês que a hermenêutica bíblica tem duas grandes preocupações. A primeira é fornecer diretrizes e regras para que nós sejamos capazes de interpretar os textos bíblicos no seu contexto original. Já a segunda grande preocupação da hermenêutica é aplicar os significados desses textos bíblicos em nosso contexto atual. Essa é uma definição que eu considero meio que incompleta, mas ela é didática e ela funciona bem aqui pra gente. Então, como eu acabei de falar, a primeira grande preocupação da hermenêutica é interpretar o texto bíblico a partir do seu contexto original. E para isso, a hermenêutica bíblica fornece diretrizes e princípios que nos ajudam a realizar essa interpretação correta do texto bíblico. Então, nesse sentido, a gente percebe que a hermenêutica funciona mais no campo da teoria da interpretação, no sentido de entender quais são as boas práticas, os princípios e as diretrizes para se interpretar o texto bíblico a partir do seu contexto original. Mas para a hermenêutica bíblica conseguir alcançar esse seu objetivo de entender o texto bíblico a partir do seu contexto original, ela precisa de mais do que simplesmente regras e princípios interpretativos. Então ela precisa do quê? Ela precisa das técnicas, dos métodos e das ferramentas que a exegese bíblica oferece. Alguns estudiosos da hermenêutica e da exegese, como por exemplo Raymond Brown, costuma falar que a exegese bíblica é a instrumentalização técnica da hermenêutica bíblica. Por isso, Gordon Fee vai falar que uma boa hermenêutica começa com uma boa exegese. E quando a gente fala de ler e entender comentários exegéticos, a gente está focando mais na primeira preocupação da hermenêutica, que é justamente a interpretação original do texto bíblico. E essa interpretação original do texto bíblico é obtida principalmente por meio da exegese bíblica. Por isso eu foquei na exegese bíblica como um conhecimento prévio essencial para quem quer extrair o máximo dos comentários exegéticos. Mas claro que a hermenêutica também não deixa de ser um conhecimento essencial que vai te ajudar a extrair o que os comentários exegéticos têm de melhor. Se você não sabe absolutamente nada de hermenêutica bíblica, eu tenho um vídeo aqui no canal em que eu explico o que é hermenêutica bíblica e, além disso, eu apresento nesse vídeo um guia de livros sobre hermenêutica do básico ao avançado. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição. Já o segundo conhecimento prévio essencial para você conseguir extrair o melhor dos comentários exegéticos é ter um conhecimento bem sedimentado do fluxo argumentativo do livro bíblico que você está querendo estudar. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que antes de mergulhar nos detalhes técnicos e nas análises profundas de um comentário exegético, é fundamental que você tenha uma compreensão geral dos argumentos teológicos e da estrutura literária do livro da Bíblia que você está querendo se aprofundar por meio de um comentário exegético. Isso significa ler e reler esse livro da Bíblia várias e várias vezes, entendendo quais são os seus principais temas, identificando suas principais seções argumentativas e captando o propósito geral do autor daquele livro bíblico. Quando você conhece bem o fluxo argumentativo do livro da Bíblia que você está querendo estudar de uma forma mais aprofundada, os comentários exegéticos vão fazer muito mais sentido, porque você vai conseguir entender como as análises detalhadas trazidas pelos comentários exegéticos se encaixam no argumento geral daquele autor bíblico. Essa era a minha grande dificuldade inicial com os comentários exegéticos, e eu até comentei isso no começo do vídeo. Eu não tinha uma visão clara do todo daquele texto bíblico que eu estava buscando entender mais por meio daquele comentário exegético. Então, por exemplo, quando eu pegava um comentário exegético sobre a carta aos Romanos, esse comentário trazia tantos termos técnicos e tantas análises gramaticais detalhadas do grego bíblico que eu acabava
acabava meio que perdido no meio de tanta tecnicidade. E aí, quando o autor saía daquela análise gramatical detalhada sobre um termo grego e voltava para analisar o fluxo argumentativo do texto de Romanos, eu já nem sabia mais qual que era esse fluxo argumentativo do texto de Romanos. Então vocês percebem que o problema não estava nos comentários exegéticos em si, o problema estava em mim. Eu não estava conseguindo conectar os pontos entre as análises exegéticas detalhadas e o fluxo argumentativo geral de Romanos. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a ler Romanos várias e várias vezes, fazendo anotações e buscando fazer meu próprio esboço do fluxo argumentativo de Paulo em Romanos. Além disso, eu comecei a consultar diversos materiais que me ajudavam a pegar esse fluxo argumentativo geral de Romanos, como introduções ao Novo Testamento, manuais de teologia paulina e até mesmo comentários mais gerais que me ofereciam uma visão mais panorâmica do texto de Romanos. E pessoal, isso me ajudou muito a entender melhor a estrutura, os temas principais e os principais argumentos teológicos de Paulo em Romanos. Bom, e qual que foi o desdobramento disso? Uma vez que eu consegui ter uma visão geral de Romanos bem sedimentada na minha cabeça, eu voltei a consultar os comentários exegéticos e foi aí que as coisas começaram a se encaixar. Agora, quando o autor do comentário exegético fazia uma análise detalhada de um termo ou de uma passagem específica, eu conseguia ver, eu conseguia entender como aquilo se encaixava no argumento geral de Romanos. Eu conseguia entender o propósito daquela análise detalhada e como que ela contribuía para uma compreensão macro de Romanos. Então aqui eu reforço a importância de se ter um conhecimento sólido do fluxo argumentativo e teológico de determinado livro da Bíblia antes de mergulhar nos seus detalhes exegéticos. Eu sei que às vezes é difícil porque a gente já quer ir para as análises super densas, cheias dos detalhes, mas sem a visão do todo, as partes ficam sem sentido e o estudo daquele texto bíblico se torna todo fragmentado e todo desconexo. Já um terceiro conhecimento essencial para aproveitar ao máximo os comentários exegéticos é ter pelo menos um entendimento básico das línguas originais da Bíblia, ou seja, principalmente o hebraico e o grego bíblico. Isso não significa que você precisa ser um especialista nessas línguas, mas é importante ter pelo menos uma familiaridade básica com elas. E a razão disso é porque, como a gente já comentou, muitos comentários exegéticos fazem referências frequentes a palavras e termos nas línguas originais. E quando eu falo de conhecimento básico, é básico mesmo, pessoal. Claro que você não precisa ser um Paulo On, um Guilherme Nunes, um William Orlandi, que é uma galera que manja bastante das línguas originais. Quando eu falo de conhecimento básico, eu estou me referindo principalmente a duas coisas. Primeira coisa, a busca pelo máximo de conhecimento e memorização dos principais vocabulários do grego e do hebraico bíblico. Segunda coisa, a busca por conhecer e entender as principais estruturas gramaticais dessas línguas. Isso já vai te ajudar demais a absorver melhor as informações dos comentários exegéticos. Por exemplo, é bem provável que você já tenha lido, estudado e quem sabe até ensinado o texto de Romanos 3:22, que diz que a justiça de Deus se revela mediante a fé em Cristo Jesus. Mas no grego existe uma outra possibilidade de tradução que seria traduzir assim: a justiça de Deus se revela mediante a fidelidade de Cristo e não a fé em Cristo. A diferença entre essas duas leituras é muito grande. E se você pegar qualquer comentário exegético, ele vai explicar que toda discussão sobre essa expressão fé em Cristo ou fidelidade de Cristo gira em torno principalmente de uma discussão gramatical. Se você entende que a expressão pistis Cristo no grego é um genitivo objetivo, você vai optar pela tradução fé em Cristo. Agora, se você entende que essa expressão pistis Cristo no grego é um genitivo subjetivo, você vai preferir a tradução fidelidade de Cristo. Você concorda comigo que se você não souber o que é um genitivo subjetivo e um genitivo objetivo, você não vai conseguir compreender toda a discussão que tem por trás da tradução dessa expressão pistis Cristo? Você vai ler o comentário exegético e não vai entender a profundidade do debate que está acontecendo ali. O comentarista não vai ficar te explicando o que é um genitivo subjetivo e objetivo. Ele vai partir do pressuposto que você já sabe as diferenças entre essas duas estruturas gramaticais. E como eu comentei, a depender da escolha gramatical que você fizer na tradução desse texto,
ela vai trazer muitas implicações teológicas diferentes. Por exemplo, se você optar pela tradução fé em Cristo, você vai destacar a importância da nossa fé pessoal em Cristo para a justificação. Essa leitura é conhecida como leitura antropológica. Por outro lado, se você optar pela tradução fidelidade de Cristo, você vai destacar a fidelidade de Cristo como fundamento da nossa salvação. Essa segunda leitura é conhecida como leitura cristológica. Eu entendo que aprender grego e hebraico pode parecer um desafio, mas você pode começar com recursos mais acessíveis, como gramáticas básicas, vídeos no YouTube, ferramentas de análise lexical, que vão te dar uma boa base inicial. E com o tempo, conforme você for ganhando mais confiança e habilidade, você pode se aprofundar mais nos estudos das línguas originais. Eu tô bem longe de ser alguém que manja muito de grego e de hebraico. Eu diria que meu conhecimento é entre o básico e o intermediário, mas eu já consigo me virar bem com os comentários exegéticos tendo esse conhecimento. Bom, pessoal, então para fechar, eu diria que investindo tempo em estudar exegese bíblica, estudar o básico das línguas originais e buscar o conhecimento do fluxo argumentativo do livro bíblico que você está querendo estudar por meio de um comentário exegético, já vai te deixar bem preparado para usar os comentários exegéticos de maneira mais eficaz e mais proveitosa. E assim, pessoal, essa foi a minha experiência. Isso aqui que eu falei não é uma regra nem nada do tipo. Cada um tem a sua própria caminhada. Meu ponto principal nesse vídeo foi tentar mostrar que os comentários exegéticos são ferramentas valiosas e essenciais para o estudo avançado da Bíblia, mas a eficácia desses comentários depende de como eles são utilizados por nós. Pessoal, eu fico muito feliz de trazer esse tipo de conteúdo aqui no canal para vocês, porque há 8 anos atrás, quando eu comecei a querer estudar teologia de uma forma mais profunda por meio dos comentários exegéticos, eu quebrei muito a cara. Como eu já falei várias vezes aqui, eu trilhei caminhos que eram mais difíceis, eu desperdicei dinheiro. Então, sempre quando eu trago esse tipo de conteúdo falando dos meus erros e, de certa forma, ajudando outras pessoas a não cometer os mesmos erros, eu me sinto muito feliz e eu me sinto muito realizado. Eu espero do fundo do meu coração que esse conteúdo seja útil para sua vida. Eu queria muito saber a opinião de vocês sobre tudo que foi falado no vídeo de hoje. Quais que são as suas experiências com os comentários exegéticos? São parecidas com as minhas ou você teve experiências diferentes? Deixe seus comentários aqui no vídeo porque vai ser muito interessante ouvir um pouco da experiência de vocês. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal para ficar por dentro de todo o conteúdo produzido por aqui. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas também. Eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês e até a próxima.